Sejam bem-vindos à semana 2 do Estilo de Vida. Que alegria poder estar conectado com você nesse momento. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. É lindo pensar que toda vez que a gente se inclina para aprender, para escutar de Deus, eu creio que Ele usa a vida de quem está falando, e essa é a minha oração, que Deus veio me usar, mas Ele usa também as nossas vidas. Nesse processo de aprendizado, a gente sabe que daqui a pouco a gente vai poder estar juntos na nossa plataforma Zoom, conversando. Eu tenho certeza que Deus vai realmente impactar nossas vidas. Eu tenho essa expectativa que a gente vai poder ter um encontro com Deus, um encontro com Jesus, poder escutar dEle, direções dEle. E até porque a gente vai entrar em tópicos super relevantes quando se trata do nosso relacionamento com Deus, o nosso estilo de vida cristão. Então, só um pouquinho sobre aquilo que a gente vai aprender hoje. Nessa primeira sessão a gente vai estar falando sobre oração, o que é oração, tipos de oração, desenvolvendo uma vida de oração. Na sessão 2 a gente vai estar falando sobre como ouvindo a voz de Deus, filtrando as vozes que não são de Deus. A gente vai poder aprender como ser guiado realmente pelo Espírito Santo. Então, como eu falei, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, e na sessão 3 a gente vai falar um pouco da questão prática, de como orar, de como coisas que a gente pode aprender, até formas de como a gente pode estar colocando isso em prática nas nossas vidas. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de orar, Acho que quando a gente fala de oração é importante também a gente orar. Mas eu queria como eu falei, eu gostaria realmente de te desafiar. Talvez você já tem uma jornada ao tempo com Deus, talvez você é novo na fé, sabe que a gente sempre tem algo a aprender. Às vezes a gente pode olhar um tópico como esse, a oração, eu sei o que é a oração, mas eu tenho certeza que Deus vai mostrar novas coisas com relação à oração, como a gente pode se comunicar melhor com Ele, como a gente pode colocar em prática isso nas nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus vai sim fazer algo incrível no nosso meio. Então vamos orar juntos. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que é poder estar aqui, Senhor, aprendendo. Obrigado, Jesus, por cada vida, Senhor, que está conectada, que tomou esse tempo para aprender. Deus, eu creio que Tu vai falar aos nossos corações, eu creio, Senhor, que Tu vai fazer algo, Senhor, que só Tu pode fazer, Senhor, que é transformar as nossas vidas, ó Pai, através da Tua palavra, através dos Teus ensinamentos. Usa, Senhor, a minha vida, no nome de Jesus, e todos juntos dizemos amém, amém, amém. Quando a gente pensa, construindo um relacionamento com Deus, oração, o que é oração? A gente entende que se trata de relacionamento. E no relacionamento, algo muito importante, se você falar com qualquer pessoa, algo que é fundamental no relacionamento é comunicação. E oração é se comunicar com Deus. Então, é sim conversar com Ele, mas também poder escutar dEle. E Deus deseja isso. Eu fico realmente extasiado quando eu fico pensando assim, que Deus, aquele que criou o céu, a terra, que criou todas as coisas, tem o desejo de se relacionar conosco. Em outra perspectiva, Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele, para que a gente possa sim ser amado por Ele, para que a gente possa estar num relacionamento contínuo com Ele, a todo momento. Às vezes eu fico pensando, talvez, se você pudesse escolher a pessoa que você quisesse encontrar, talvez você possa escolher alguém que você admira muito, talvez um artista, alguém que você escuta como músico. Imagino que talvez nesse momento desse encontro você vai se arrumar, tentar fazer de tudo para que, enfim, ter a expectativa de poder falar com essa pessoa que você admira. Se a gente pensar que a gente tem a oportunidade, o privilégio de se comunicar com Deus, aquele realmente que criou todas as pessoas, aquele que colocou os dons e talentos nas nossas vidas, na vida das pessoas, e a gente pode falar com Ele a todo momento, em qualquer lugar, e a gente vai poder aprender um pouco sobre isso. Algo que eu acho importante a gente refletir também é que a maneira que você ora demonstra o nível de intimidade que você tem com Deus e como vê. Sabe que às vezes a gente pode ter talvez 20, 30 anos já de jornada com Deus, mas muitas vezes a maneira que a gente ora pode ser uma maneira tão coloquial, talvez uma maneira tão assim que a gente usa palavras certas, talvez por ter aprendido, por referências que a gente teve na nossa jornada, mas isso se reflete a maneira que nós vemos a Deus. Por exemplo, se eu conversar hoje com a Tice, com a minha esposa, e falar, Tice, na hora da refeição, muito obrigado, senhora Tice, por essa refeição, ela fala assim, Pedro, calma aí, por que você está falando assim comigo? A gente está casado, você me conhece. Porque
é normal disso, é normal de quando a gente está num relacionamento, a gente está à vontade de falar com a pessoa, da gente não precisar ser todo coloquial ou falar, claro, a gente vai sim ser respeitoso, educado, mas é lindo pensar que quando com Deus a gente pode sim tratar Deus como alguém próximo. Ou de outra maneira, a gente pode ver Deus como o nosso Pai, alguém que nos ama, alguém que nos criou, alguém que nos formou, alguém que pensou em nós antes mesmo de nós mesmos existirmos. Então, quando a gente vai para Deus, a gente pode ter esse entendimento, uau, Deus, ele me vê como filho, porque é assim que eu sou filho dele. Ele me ama muito e eu posso ver o amor dele através daquilo que Jesus fez por mim. Então, quando você vai a Deus, você pode entender isso, que você pode ir para ele como um pai amoroso. Ou quando a gente entende que nosso Deus é um Deus paciente, a gente pode ir a Deus não com medo, talvez, da reação que Deus possa ter, porque Deus é um Deus paciente, o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus que realmente quer o melhor para nós. Então a gente não precisa esconder nada de Deus, porque a gente entende que Deus sabe de todas as coisas, mesmo assim Ele escolheu nos amar. A palavra fala que ainda quando éramos pecadores, Jesus veio e morreu por nós. Deus não esperou a gente ter a vida certa, tudo perfeito, para poder demonstrar o amor dele por nós, por entregar o seu próprio filho. E Jesus também não esperou que a gente tivesse tudo certo para que ele viesse e morresse por nós. Então a gente pode ir a Deus com essa certeza de que Deus realmente nos ama, que ele se alegra em estar conosco, que o interesse de Deus se relacionar conosco não é de acordo com a nossa performance, ou quão bom nós somos, ou quão bom a gente fez aquilo que Ele nos pede a fazer, mas o relacionamento dele vem no amor incondicional, no amor que realmente não tem condições. A gente não precisa fazer isso para que eu queira me relacionar. Deus quer se relacionar conosco, Deus quer transformar nossas vidas, Deus quer realmente nos tornar como o Filho dele, Jesus Cristo. Então a gente entende que a oração também traz isso. Então acho que é legal a gente realmente refletir, como é que será que eu tenho falado com Deus? Será que eu falo com Deus de uma maneira talvez distante, como ele estivesse lá em cima, ou como talvez ele estivesse do meu lado? Será que eu falo a Deus como alguém que eu conheço, eu vejo como amigo, ou talvez como um desconhecido? Será que talvez eu estou usando palavras decoradas, ou coisas, talvez referências, ou até mesmo... Eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes por ter referências assim, às vezes na hora de orar a gente pode querer mudar a voz. Uau, Senhor! Quando a gente não precisaria mudar a voz, a gente tem que ser nós mesmos quando fala com Deus. Creio que deu para entender aquilo que eu estou tentando comunicar com relação a isso. Mas eu acho que cada um de nós, a gente pode sim refletir sobre isso. E quando a gente pensa nisso, qual é a referência para nós de orar, de como a gente pode se comunicar com Deus? Eu creio que a nossa referência sempre vai ser Jesus. Jesus, em Lucas 22, 39, diz assim: e retirando-se, seguiu, como costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. A gente vê que era um costume de Jesus orar, conversar com Deus. É incrível ver, porque tem episódios, por exemplo, até quando Jesus vê que ele fez vários milagres, os discípulos também fizeram milagres, e a gente vê Jesus saindo da multidão, se retirando e passando a noite orando. Por exemplo, a gente vê que antes de Jesus escolher os 12 discípulos, ele passou um tempo orando. É lindo pensar, porque isso mostra que para Jesus era prioridade o relacionamento dele com Deus, com seu Pai. Muitas vezes a gente pode sim priorizar outros relacionamentos, isso não que os outros não sejam importantes, mas quando a gente entende que tudo flui do nosso relacionamento com Deus, tudo aquilo que a gente vai fazer, o nosso trabalho, o nosso sucesso, vai sim depender, quando a gente tem uma caminhada com Deus, vai depender do nosso relacionamento com Ele. Eu acho lindo que uma vez eu escutei de alguém, que é muito conhecido, falando assim sobre do que ele orava. E eu falei assim, uma das coisas que eu oro é para saber a vontade de Deus, porque há mais chances da minha oração ser respondida. Sabe, quando a gente entende que nosso Deus, ele sabe de todas as coisas, ele tem, a palavra fala que a vontade dele é sim perfeita e agradável, a gente tem acesso a esse Deus, que sabe de todas as coisas, que realmente tem uma vontade que é perfeita para nossas vidas e é agradável.
Então, a gente pode ir a Ele e sim, Deus, o que eu devo fazer aqui? Como que eu posso prosseguir aqui? Oh Deus, ou até mesmo usar desse tempo para a gente poder se abrir a Deus. E a gente vê que isso era um costume de Jesus, de se retirar e de poder passar tempo comunicando com seu Pai. Eu creio que esse também é o desejo de Deus para nós. Outra passagem também que nós vemos é João 11, verso 41, 42, aqui Jesus falando: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Lindo pensar que Jesus ele tinha essa certeza que o seu Pai sempre o ouvia, sempre estava atento àquilo que ele estava falando. Sabe que essa certeza nós também devemos ter. Que Deus sempre está atento nos escutando, que isso não se trata do monólogo, onde a gente fala, mas que a gente pode sim também escutar de Deus e que Ele está atento. Sabe, isso também me faz lembrar muito uma experiência que eu tive com mais ou menos 19 a 20 anos, onde eu, depois de um acidente de carro, estava super sensível com relação a Deus e minha avó me deu esse conselho e falou: Pedro, fala com Deus, como se Ele realmente estivesse do seu lado, porque Ele está do seu lado. Ele não está lá em cima tentando te julgar, ver os seus erros, mas Ele tem interesse de te responder. Então conversa com Ele. Eu lembro que nesse processo eu comecei a questionar a Deus, fazer várias perguntas e é incrível que depois de um mês uma pessoa que Deus usou para falar comigo respondeu todas as dúvidas que eu tinha. Eu tinha certeza que Deus estava naquele momento me ouvindo e me levando numa jornada para que eu pudesse ter as respostas que eu estava fazendo a Ele. E a gente pode também ter essa expectativa que Deus sim está nos ouvindo e que Ele sim vai nos responder. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 ao 18, diz assim: Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, a vontade de Deus é assim que a gente comunique com Ele constantemente. Não só, talvez, em momentos ou antes de almoçar, ou antes de dormir. Claro que são momentos significantes também, mas se a gente entende que a gente tem um relacionamento a todo momento com Deus, nosso relacionamento não é para esses específicos momentos, a gente pode ter essa certeza que a gente pode comunicar com Ele constantemente. Esse é o desejo de Deus para nós, que a gente a todo momento saiba que Ele está conosco, que Ele está ali realmente para nos ajudar, para também nos guiar e a gente tem esse acesso a Ele constantemente. Qual é o resultado de uma vida de oração? Eu acho que é uma grande pergunta. Uma das coisas que eu gostaria de destacar é que quando nós temos uma vida de oração, a gente vai sim poder estar fazendo a vontade de Deus. Sim, a gente vai poder sim ser guiado por Ele. Além de coisas como a gente pode experimentar cura, a gente pode experimentar realmente que Deus vai nos usar, talvez aquilo que a gente vai orar por pessoas, a gente vai poder experimentar assim do poder e da graça de Deus através das nossas vidas. Mas antes de qualquer coisa, a oração nos transforma, porque se trata de um relacionamento com Deus nos transforma. Sabe que qualquer relacionamento nos transforma, seja de maneira positiva ou negativa. Qualquer pessoa que você se relacionar vai sim trazer mudanças em você. E quando a gente entende que o nosso Deus ele é perfeito, que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus é um Deus de graça, um Deus lindo, um Deus de amor, quando a gente se relaciona com Deus, a gente vai se tornar como Ele. E que incrível pensar nisso. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o que a gente vê na Bíblia, exemplos de oração individual e também oração coletiva. Vamos começar pela coletiva. Um exemplo está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz: Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É lindo porque há poder quando as pessoas se reúnem para orar.
Sabe, Jesus também fala sobre isso, sobre a gente estar concordando nas mesmas coisas. Há poder quando a gente se une como família de fé, como igreja, para declarar aquilo que Deus quer fazer, para declarar realmente a vontade dele sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas. É realmente a vontade dele para que a gente possa se unir em concordância por aquilo que nós estamos crendo. A gente também vê um exemplo de oração individual, né? Jesus falando sobre isso em Mateus 6, verso 6, aqui na tradução A Mensagem. É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber a sua graça. Lindo, porque a gente entende que Deus quer sim intimidade conosco. Intimidade muitas vezes vai acontecer de maneira individual com Deus. E Ele se agrada realmente que a gente seja sincero com Ele, que a gente seja honesto com Ele. Sabe que às vezes orar em público, orar talvez no meio onde outras pessoas, a gente pode ter essa tendência a querer talvez a pensar mais naquilo que as pessoas vão pensar da gente, ou talvez, será que, como é que ele ora, ou tentar, enfim, a gente não fique tão à vontade. Mas Deus quer que a gente se comunique de uma maneira à vontade com Ele. E isso sim, às vezes, assim como Jesus nos instrui a achar um local onde a gente possa reservado, a gente possa ter só nós e Deus, e assim a gente possa sim ali na presença dele, entender que a graça dele ali é para nós, que a gente pode se experimentar da presença dele. Sabe, quando a gente entende, a palavra fala isso, quando onde a presença de Deus está, ali há liberdade. E a gente pode sim se abrir a Deus, a gente pode trazer o nosso clamor a Ele, a gente pode talvez trazer as nossas dúvidas a Deus. Tenho certeza que Ele está ali nos escutando, que Ele quer sim suprir com as respostas dEle, quer nos guiar nessa jornada. Mas é importante a gente entender que isso sim se trata de um momento onde a gente vai poder ser sincero e honesto com Deus. Não há nada melhor que num relacionamento sinceridade, honestidade. É lindo pensar também que a gente pode ser sincero trazendo as nossas fraquezas a Deus, trazendo as nossas inseguranças a Deus, sabendo que Deus não vai nos julgar, ou que Ele vai talvez olhar para nós, como que você está pensando nisso? Não, não, não. Ele vai poder confirmar em nós a nossa identidade nele, que nós não somos as nossas fraquezas, que nós somos filhos dele, marcados pelo amor dele, e assim Ele pode nos transformar. Por isso que eu acho lindo a maneira que termina esse verso, que diz, né? E simples e honestamente, quanto conseguirem, deste modo o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber a sua graça. Quando a gente foca em Deus, nós começamos a sair de cena. A gente começa a focar num Deus perfeito e não nas nossas imperfeições. A gente começa a focar no amor de Deus. E assim a gente começa a experimentar a perfeição dele em nós, a graça dele em nós. Há uma passagem que fala, sejam santos porque Deus é santo. Quando a gente entende que a santidade também fala de constância, e Deus é um Deus constante conosco, o amor dele é constante para nós. Quando a gente tem esse contato constante com Deus, a gente pode sim também ter essa convicção que ele vai nos transformar, que porque ele é santo, nós também podemos ser santos, porque Ele vai nos santificar através do relacionamento que Ele tem conosco. Então isso depende dEle. Lucas 11, do verso 1 ao 4, diz assim, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus disse, orem da seguinte forma, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixe cair em tentação. A gente vai agora olhar os tipos de oração, né? Como a gente pode categorizar a nossa oração a Deus. E a gente pode ver esses tipos nessa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Então, o primeiro tipo de oração seria a adoração. Quando a gente toma esse momento de falar com Deus, mas para o adorar, para realmente contemplar o quão bom Ele é. Pai nosso,
que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deus, tu és santo, tu és bom, tu és incrível, tu és lindo. A gente pode usar dessas palavras para realmente declarar aquilo, a maneira que nós vemos a Ele. Sabe que teologicamente a gente entende isso, que não é que Deus tem uma estima baixa que a gente tem que levantar Ele. Não, não, não. É mais para que a gente entenda que o nosso Deus é um Deus perfeito, que o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus que é soberano, que está no céu. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é, sim, onipotente, Ele pode todas as coisas. Ele é, sim, onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, quando a gente começa a declarar quem Ele é, isso faz algo em nós. A gente começa a adorar Ele. E é isso que acontece em momentos de adoração na igreja. Quando a gente começa a adorar a Deus, o nosso foco começa a estar em Deus e a gente começa, assim, encontrar descanso para nossas almas, a gente começa assim encontrar um lugar onde a gente é aceito, onde a gente é transformado. Por isso que é lindo pensar que a nossa oração também se trata de adoração. E logo depois, nos versos que a gente leu, a gente vê o tipo de oração de submissão. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu creio que nós também, a gente tem que buscar em oração está submisso à vontade dele. Um outro tipo é com relação a pedidos. Dá hoje o pão de cada dia. A gente pode trazer na nossa oração pedidos a Deus, né? Pedidos daquilo que a gente talvez esteja precisando, seja algo físico, seja algo espiritual, seja força para poder vencer uma tentação, seja talvez graça para poder lidar com uma situação, sabedoria. A gente pode pedir a Ele. Confissão. A gente vê, né? Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Deus sabe das coisas que a gente fez, a gente não precisa entrar nos detalhes, tudo que a gente fez, Deus sabe daquilo que a gente fez, mas há poder quando a gente confessa a Deus, quando a gente fala, Deus, eu errei aqui, me perdoa. Deus, aqui dessa maneira que eu falei, não foi a melhor maneira, obrigado pela tua graça, porque a gente começa a reconhecer aquilo que Jesus fez por nós, o preço que foi pago pelos nossos pecados, e há poder na confissão a Deus. A gente também vê outro tipo que se trata de ajuda. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Algo que eu gostaria de destacar disso é que a gente entende que Deus está disposto a nos ajudar e que é Ele que pode nos fazer superar. Veja nesse verso que não se trata nada de nós. E não nos deixe cair. Então quem não nos deixa não é nós mesmos, sim Deus. Mas livra-nos do mal. Quem nos livra do mal, sim, é Deus, e a gente pode estar sensível à direção dele, ao cuidado dele, a ajuda que ele tem para nós. A gente vai ler alguns versos de cada tipo desses que a gente acabou de destacar. Então, oração de adoração ou ação de graças, a gente vê em Salmo 103 um exemplo, do verso 1 ao 5. A minha alma fala bem do Eterno, de cabeça aos pés bendirei o seu nome. A minha alma fala bem ao Eterno, sem esquecer de nenhuma bênção. Ele perdoa os seus pecados, cada um deles. Então a gente começa a declarar aquilo que Deus faz por nós, cura as suas doenças, todas elas, redime você da cova, salva a sua vida, coroa você com amor e misericórdia, uma coroa muito desejável, envolve você com bondade, beleza eterna. Ele renova a sua juventude, você é sempre jovem na presença dele. Essa é uma palavra para você hoje, você é sempre jovem na presença dele. Oração de arrependimento. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua graça e compaixão, apaga as minhas transgressões. Salmos 51. Oração por direção. Mateus 26, 39. Indo a pouco mais adiante, aqui fala de Jesus, antes de ir para a cruz, fala, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então, Jesus submisso à vontade de Deus, realmente pedindo direção a Deus, o que tu queres para mim? Oração de petição, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, presente os seus pedidos a Deus. Eu acho lindo porque é com ação de graça, é realmente com gratidão daquilo que Ele já tem feito, reconhecendo aquilo que Ele já tem feito por nós. E uma passagem também super relevante para nós, quando se trata de ansiedade, a gente não precisa ter ansiedade com nada, mas em tudo, a gente pode levar a Deus, sabendo que Ele nos
faz superar os desafios que estão à nossa frente, que Ele está no controle das nossas vidas. E isso está em Filipenses 4, 6. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para nós, fazer nós refletirmos é, com relação aos nossos pedidos, será que nós somos egoístas com as nossas orações? Será que nossas orações se tratam somente de nós? Ou talvez daquilo que a gente quer somente ou daquilo que Deus quer? E qual é o maior foco das nossas orações? Será que Deus, a vontade dEle é o maior foco? Ou será que é a nossa própria vontade ou aquilo que a gente quer de imediato? Será que a gente deseja conhecer mais a Deus do que talvez a gente suprir uma necessidade, talvez algo que a gente está pedindo? A gente só vai conseguir adorar a Deus se a gente receber aquilo. Será que o nosso foco está em nós mesmos ou está em Deus e naquilo que Ele quer fazer? Que a gente venha poder colocar o nosso foco em Deus e na vontade dEle. Por quem oramos? E aqui mais uma vez, será que a gente só ora por nós ou será que também nós oramos pelas pessoas? E é incrível que quando a gente começa a orar pelas pessoas, a gente começa a entender a compaixão que Deus tem pelas pessoas, o amor que Ele tem pelas pessoas, e isso vai sim nos impactar também. Tiago 5, verso 3 ao 15 diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore, há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, que eram os líderes da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo. Com o nome do Senhor, a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. E a gente vê que aqui um exemplo de oração de fé. E a palavra fala também que a oração do justo, ela é sim eficaz, poderosa e eficaz. A gente entende que hoje nós temos livre acesso a Deus, a gente não precisa talvez pedir oração somente de um líder para que a gente possa receber uma resposta, mas que nós temos acesso a Deus, a gente pode sim declarar com fé que Ele vai realmente agir, que Ele vai sim falar aos nossos corações. Algumas dicas rápidas sobre oração, então, para a gente resumir e lembrar daquilo que a gente também pôde falar um pouquinho hoje. A primeira delas é sempre lembre-se de ouvir. Sabe que é importante a gente estar atento àquilo que Deus quer falar conosco. Então, se trata de um diálogo. A gente tem que estar assim, esperando diversas maneiras. A gente vai poder olhar um pouco na sessão 2 sobre isso, mas esperar que Deus vai responder a nós, seja através de pessoas, seja talvez através de circunstâncias que a gente está vivendo, que Deus sim vai falar conosco. Então a gente tem que estar lembrando de se ouvir, não somente falar, mas também de tomar um tempo para ouvir aquilo que Deus quer falar, talvez através da palavra dele ou através de pessoas ou de circunstâncias. Encontre um lugar secreto, longe de distrações, seja consistente, que a gente venha continuar crendo naquilo que Deus colocou nos nossos corações, que a gente venha... A nossa consistência não é para que Deus, agora que você foi consistente, eu vou te responder, não é isso. Mas Deus quer sim que a gente esteja constante em comunicação com Ele, para que assim a gente possa viver a vontade dEle. Ore sobre o que você leu e meditou, é um ótimo exemplo da gente poder estar lendo a palavra e às vezes declarar a palavra de Deus nas nossas vidas, assim como, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a gente declarar isso para nossas vidas. Envolva o Espírito Santo, entender que o Espírito Santo está total conectado à nossa comunicação com Deus. A palavra fala que o Espírito Santo revela a vontade de Deus a nós, ele nos lembra daquilo que Jesus nos falou também. Siga um padrão, e a gente vê um exemplo, por exemplo, Acás fala sobre adoração, confissão, agradecimento e súplica. É um exemplo de você poder utilizar isso no seu tempo de oração. Seja natural e sincero, aprenda a persistir em oração, fale com Deus em qualquer momento do dia, em qualquer lugar, age em relação ao que você escutou. E agora a gente vai para a nossa sessão 2. Então tome um tempo aí para ter um intervalo, tomar uma água, ir ao banheiro e a gente se conecta daqui a pouco.